A Juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito do Código do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e vamos abordar em particular a questão da disciplina. Portanto, já vimos que o aluno tem direitos, tem também deveres e que no âmbito desta problemática dos direitos e dos deveres, a violação dos deveres pode fazer incorrer em determinadas situações o aluno em responsabilidade disciplinar. Poderá haver lugar à aplicação nesta sede da disciplina de medidas corretivas ou sancionatórias. As sancionatórias que iremos abordar numa outra sessão são as previstas para as situações mais gravosas. As restantes corretivas são aquelas que iremos esmiuçar mais em particular nesta sessão. No âmbito desta questão, como realçar que quer as medidas corretivas, querem as sancionatórias visam permitir que o aluno perceba que atuou de forma incorreta, que tem o dever de pautar o seu comportamento por valores que lhe permitam uma inserção válida na comunidade escolar. Portanto, estas medidas têm um efeito dissuasor, integrador, pedagógico, visam, portanto, que o aluno assimile que é um cidadão que deve formar a sua personalidade de forma e o seu comportamento, adequar o seu comportamento de forma a tornar-se num cidadão íntegro, leal à comunidade em que se insere, ativo e respeitador das pessoas e dos bens que o rodeiam. Portanto, o que se pretende a nível da comunidade escolar é um modelo que posteriormente seja válido também no geral, na comunidade em geral. No que se refere às medidas corretivas e às medidas sancionatórias, existe uma diferença, portanto, elas têm este objetivo comum de reintegrar, de formar, de permitir a compreensão do aluno para o comportamento que é considerado o mais correto, mas existe uma diferença entre elas que consiste no facto de a medida sancionatória também ter uma vertente punitiva. Como disse, a sancionatória, que iremos ver noutras sessões, visa aqueles comportamentos que de forma reiterada constituem a violação dos deveres que impendem sobre o aluno ou, não havendo reiteração, comportamentos, portanto, visam comportamentos que perturbem de forma grave a comunidade, o funcionamento da comunidade escolar e, por isso, implicam a aplicação de medidas mais gravosas. No que se refere às medidas corretivas, temos desde logo a repreensão, temos a ordem de saída da sala ou do local onde está a ser desenvolvida a atividade letiva. Tem outra medida corretiva, a obrigação de desenvolver determinadas atividades fora do horário letivo. Pode consistir na restrição de acesso a determinados locais educativos ou materiais e equipamentos da comunidade educativa. Pode implicar, inclusive, transferência de turma. Obviamente que todas essas medidas implicarão necessariamente a audição do aluno, implicarão também a audição dos encarregados de educação quando seja perspectivada, por exemplo, a transferência de turma. As medidas de repreensão não implicam prévia audição de ninguém, é uma medida que é tomada no imediato para impedir que determinado comportamento que está a manifestar-se continue, para impedir a propagação do mesmo, para impedir,
portanto, que esse comportamento assume uma gravidade tamanha que justifica a aplicação de outro tipo de medidas, nomeadamente as sancionatórias. A ordem de retirada da aula também não depende de nenhum procedimento prévio, portanto, está a decorrer a aula, o aluno desenvolve um comportamento que é considerado perturbador, é advertido pelo professor, não acata a advertência, os restantes pares estão a ser prejudicados por aquele comportamento que obsta ao normal funcionamento das aulas e, perante este circunstancialismo, o professor pode ordenar no imediato a retirada da sala ou do local onde está a ser desenvolvida a atividade letiva. Essa ordem de retirada daquele local não implica que o aluno possa abandonar a escola. Não. O aluno continua com o dever de permanecer no recinto escolar e durante esse período em que é retirado daquele local onde estava a ser desenvolvida a atividade letiva, não fica livremente no recinto escolar, deve ter acompanhamento pedagógico na mesma. Portanto, poderá ser ocupada durante esse período noutras tarefas que forem determinadas, portanto, terá de haver um controle daquilo que se passa fora da sala de aulas quando, por qualquer motivo que justifique essa ordem, o professor der ordem de retirada do local da atividade letiva. Portanto, o aluno, como disse, continua com o dever de permanecer no recinto escolar e de executar as tarefas que, em substituição das atividades letivas que estavam em curso, lhe forem determinadas. No que se refere à repreensão, portanto, ela consiste numa advertência ao aluno, no sentido de ajustar o seu comportamento àquilo que é esperado, de acordo com o que consta do Estatuto do Aluno e da Lei de Base do Sistema Educativo. Portanto, é uma advertência, um alerta ao aluno para que adeque o seu comportamento em conformidade, para que mude a sua atitude, para que perceba que é um membro ativo da comunidade escolar e que o sucesso ou fracasso do projeto educativo também depende do empenho dele e da vontade de participação que constitui um dos deveres que eu já mencionei, portanto tem o dever de participar ativamente no bom funcionamento das atividades letivas, no bom funcionamento da comunidade, portanto dos princípios, no desenvolvimento dos princípios que devem reger as atividades que são desenvolvidas no âmbito da comunidade educativa. Portanto, quanto a este âmbito das medidas corretivas, como disse, para além de terem um efeito dissuasor de outros comportamentos, elas visam precisamente prevenir que tais comportamentos não sejam repetidos e incentivar o aluno, portanto, a adotar um comportamento que o valorize, que permita que seja reconhecido como membro ativo, como membro positivo da comunidade educativa em que se insere. Quando sejam aplicadas sucessivas medidas corretivas a um aluno e ele não as acata, para além da responsabilidade disciplinar em termos sancionatórios que isso poderá acarretar, poderá também justificar a comunicação da situação do aluno à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, porque se no âmbito da comunidade educativa não for possível aos professores, aos restantes membros da comunidade educativa, aos encarregados de educação, aos pais, refriar aquele comportamento que é considerado perturbador para o cabal funcionamento das atividades letivas, poderá haver necessidade, portanto, de uma intervenção a outro nível, porque indiciada estará uma situação de perigo para o cabal desenvolvimento do aluno que não consegue perceber ou porque não está a ser devidamente transmitido, quer no âmbito escolar, quer no contexto familiar
que deve adequar o seu comportamento aos valores, portanto, e princípios que regem a atividade letiva, que regem a sua inserção na comunidade educativa. Portanto, se não perceber isso por qualquer motivo, ou porque não se mostra capaz de perceber, porque não interioriza, quer porque não está a ser transmitido de forma válida, como disse, poderá ser necessário também a esse nível a intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo para ver, em conjunto com os encarregados de educação e com os pais e com o próprio jovem, fora do âmbito escolar, se existe alguma medida que possa ser adotada de forma a suprir, a sanar essa situação que é considerada perturbadora do cabal funcionamento das atividades letivas. Tal como acontece quando o problema das faltas não é resolvido por essa via, como mencionei na outra sessão, quer porque os pais e encarregados não aceitam a intervenção da comissão, quer porque o próprio jovem com mais de 12 anos não a aceita, portanto o processo transita para o tribunal e então nesse âmbito será necessário aplicar, se a situação não se resolver entretanto, aplicar alguma medida de promoção e proteção, que, como já disse, poderão ser a executar no meio natural de vida ou no âmbito residencial, se não for possível, no meio natural de vida, resolver a situação do comportamento indisciplinado do educando no recinto escolar, no âmbito da comunidade escolar. Portanto, essa situação da indisciplina é indício, é fator que indica a existência de uma situação de perigo, como disse, para o desenvolvimento da criança ou jovem e é necessário, quanto antes, portanto, que seja adotada uma medida que ponha termo a essa situação. Numa primeira fase, como disse, será na escola, que vai tentar se resolver na escola. Se não for possível, transitará para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e, se nesse âmbito também não for possível intervir de forma eficaz, o problema chegará a tribunal, onde o jovem será chamado e ficará sujeito a uma medida de promoção e proteção até que o tribunal venha a considerar que cessou a situação de perigo que deu origem a esse processo, cessando por essa via a intervenção judicial. Portanto, como vimos, o não cumprimento do dever dos deveres que impendem sobre os alunos pode ter esta consequência da aplicação de medida corretiva, ou outra mais gravosa que veremos numa próxima sessão, e queria aqui focar novamente este ponto que me parece essencial, que é a necessidade dos pais e encarregados de educação se inteirarem dos deveres que impendem sobre os filhos, que estão previstos no Estatuto, no Regulamento da Escola, que transmitam de forma eficaz a necessidade de cumprimento desses deveres aos filhos e educantes, de forma que possam inserir-se validamente, sem qualquer perturbação, para eles próprios e para a comunidade letiva e de forma que os objetivos do Estado, que é ensinar, formar, educar, possam ser cumpridos sem qualquer perturbação. Penso quanto a esta questão da disciplina na vertente das medidas corretivas disso essencial. Bem, haja pela atenção.